E dizíamos nós que na palestra de hoje, curiosamente, vocês estavam à espera de uma palestra doutrinária ou evangélica e eu hoje vou para uma aula manual, de trabalhos manuais. Hoje vamos fazer uma aula de trabalhos manuais. Está ali a lição na carpintaria. Vamos ver realmente o que é que isto pode ter a ver com a nossa doutrina. Conta-se, estas coisas são sempre assim, ouvem-se. Houve uma certa assembleia muito estranha, muito esquisita, que teve lugar numa carpintaria. Foi uma reunião das ferramentas para esclarecerem as suas diferenças. O martelo assumiu a presidência da reunião e então esse objeto que todos conhecemos bem, com arrogância, tomou conta da Assembleia. Mas logo imediatamente foi exigido que ele renunciasse, saísse dali para fora. Por que motivo? É que ele fazia demasiado barulho, passava o tempo todo a martelar, era um ruído ensurdecedor, não havia quem aguentasse aquilo. Portanto, o martelo, tivesse paciência, não tinha nada a estar ali. Entretanto, ele, coitado, com alguma humildade, admitiu a sua culpa, mas exigiu logo, de imediato, que também fosse retirado da Assembleia o parafuso. Precisava de dar muitas voltas a fim de servir para alguma coisa. Com isso, perdia-se muito tempo, e tempo, como nós sabemos todos, é muito precioso. Então o parafuso era coisa complicada, ter que andar ali às voltas, também não tinha nada que lá estar. O parafuso aceitou. Está bem, eu retiro-me, desde que a lixa também seja expulsa. A lixa era muito áspera, portanto, no tratamento que ela fazia às peças, era com muita aspereza, e além disso vivia em atritos constantes com os outros. A lixa levantou-se e apresentou logo imediatamente os defeitos do metro. O metro igualmente deveria sair dali, porque sempre ficava medindo os demais e media conforme a sua medida. E quem é que lhe dava o direito de se achar o único perfeito? Quem é que lhe tinha dado essa incumbência para ele ter a mania que só o que ele fazia que era bem? E enquanto assim discutiam, e a discussão ia grossa, entrou o carpinteiro. Colocou o avental e iniciou com alegria, com felicidade, o seu trabalho. Tomou a madeira e usou o martelo, o parafuso, a lixa e o metro. Depois de muitas e longas horas, a madeira grossa e rude no início transformou-se num lindo móvel. O marceneiro contemplou a sua obra. Mentalmente, até elogiou, está bonito. E foi embora da carpintaria. Bastou ele fechar a porta e as ferramentas de imediato retomaram a discussão, só que desta vez quem tomou a palavra foi o serrote. Falou com calma e disse: meus senhores, foi demonstrado que todos temos defeitos, mas também podemos observar que nas últimas horas todos tivemos qualidades. Foi exatamente com elas, as nossas qualidades, que o carpinteiro trabalhou e conseguiu criar uma obra de arte. Como viram, ali está o móvel, muito bem acabado. Então todos concordaram que o martelo era forte, o parafuso unia e dava força, a lixa era especial para afinar e limar as asperezas, o metro era preciso
era exato nas suas medidas. Sentiram-se pela primeira vez como uma equipe capaz de produzir obras de qualidade. Sentiram-se felizes com os seus pontos fortes e agora, afinal, queriam continuar a trabalhar juntos. A mesma coisa acontece connosco, os seres humanos. Quando as pessoas buscam pequenos defeitos nos outros, a situação mostra-se negativa e tensa. Profundamente negativa e tensa. Esquecemo-nos que quando percebemos os pontos positivos dos outros, é que florescem em nós os melhores resultados para as nossas relações entre criaturas. Encontrar qualidades é, portanto, uma tarefa a que nos devemos dedicar. Ela é a única capaz de inspirar todos os êxitos humanos. Se você está disposto a ser uma pessoa produtiva no bem, otimista, criadora, comece a cultivar a sua capacidade de descobrir virtudes nas pessoas. Observe quantas qualidades positivas tem o seu irmão, sua irmã, sua esposa. E esta tem mesmo muitas qualidades. É pena que o Pedro não está mostrando, mas vai mostrar. Esta esposa tem muitas qualidades. Muitas mesmo. O seu marido não dá para meter o marido, Pedro? Olhem só quantas qualidades. Mas, sobretudo, a nossa sogra. Então, com certeza, se nós começarmos a querer ver neles qualidades, vamos nos surpreender. E depois que já arrumamos a casa, naqueles que nos estão mais próximos, aumentemos a nossa pesquisa e comecemos a olhar para os nossos vizinhos, o nosso colega de trabalho, as pessoas que nos servem todos os dias, e são muitas. O motorista do autocarro, por exemplo, o carteiro, a moça da caixa do supermercado, a atendedora de farmácia, sempre com tanta paciência para os idosos. Ao fim do dia, nós então veremos que descobrimos que neste imenso mundo de Deus há pessoas boas, sim, e com qualidades. Qualidades que são preciosas. Pessoas prestativas, amigas. E quando descobrimos isto, nós sentimos-nos enriquecidos e sentimos-nos em paz. Apesar disso, é notável como muita gente consegue ver todos os dias e a todos os instantes apenas os defeitos alheios. Virtudes, não há como vê-las. Agora, defeitos é de imediato. Dificilmente encontraremos alguém que não se mostre propenso a apontar erros, a apontar os absurdos dos outros. E até mesmo muitos casamentos acabam porque marido e mulher passam a ver tanto os defeitos um do outro que se esquecem que se uniram porque acreditavam se amar. Nessa ânsia de encontrar o que está mal, não se consegue ver o que está bem. Amigos de infância, certo dia, se surpreendem a descobrir falhas no caráter uns dos outros. Desencantados afastam-se, perdendo o mais precioso dos tesouros que é a amizade. Só porque encontraram lá um defeito qualquer. Colegas de trabalho culpam o outro por falhas que, em verdade e em muitos casos, é da equipe como um todo. Não é culpa só de um. Foi observando isto que alguém
com muita atenção, escreveu que nós, as criaturas, caminhamos pela face da Terra em fila indiana, uns atrás dos outros. E cada um de nós carrega uma sacola na frente e outra sacola nas costas. Na da frente estão colocadas as qualidades positivas, as virtudes de cada um de nós. Na sacola de trás são guardados todos os defeitos, as paixões, as nossas más qualidades de espírito. Por isso, durante a jornada pela vida, mantemos os olhos fixos nas nossas virtudes que estão à frente. Estamos sempre vendo-as. Elas estão presas no nosso peito. Ao mesmo tempo, reparamos, de forma impiedosa, nas costas do companheiro que vai à frente, porque ali vão todos os seus defeitos na sacola das costas. Assim nos julgamos melhores que ele, sem perceber que quem vem andando atrás de nós está pensando a mesma coisa a nosso respeito, porque ela está vendo a nossa sacola. A imagem é significativa e remete-nos à reflexão. Haverá solução? Ela é tão simples, tão simples. A solução é sairmos da fila indiana. Passemos a andar ao lado uns dos outros. Se o fizermos, já não estamos olhando para os defeitos que eles carregam nas costas. Seguimos ao lado uns dos outros. E nos diversos relacionamentos, seja ele o familiar, o profissional, o social e em geral, que nos coloquemos sempre de frente uns para os outros. E aí só estaremos vendo as nossas virtudes. Mas, se já tivermos algumas virtudes, vamos trabalhar para que elas cresçam ainda mais, se fortifiquem. E elas fortificando-se, de certeza absoluta, que nós vamos ajudar a que se fortifiquem as dos outros. Com certeza nos surpreenderemos com as descobertas que iremos fazer. Haveremos de encontrar muitos colegas de trabalho que afinal supunhamos orgulhosos, mas são profissionais conscientes, dispostos muitas vezes a estender as mãos e elaborar em equipe. Às vezes é só uma questão de nós querermos e até de lhes pedirmos. Irmãos consanguíneos ou não, que acreditávamos extremamente egoístas, vamos ver que eles têm capacidade de ceder e muitas vezes cedem o que possuem a bem dos demais membros da família. Pais e mães que eram tidos como distantes, despreocupados, displicentes, afinal estão ávidos por um diálogo aberto e amigo dos filhos. Esposos e esposas que cultivavam amarguras encontram desse modo um novo motivo para estarem juntos, redescobrindo os encantos dos primeiros dias do namoro. A crítica só é válida quando serve para demonstrar erros graves que possam causar prejuízo para os outros, ou quando sirva para auxiliar aquele a quem criticamos. Quando for válido, sim. Portanto, vamos resistir ao impulso de ressaltar só as falhas dos outros, exercitando-nos em perceber o que eles tenham de positivo. Não há ninguém verdadeiramente e totalmente mau. Não há. Todos fomos criados do mesmo jeito por Deus. Ainda que as criaturas só apresentem o mal que fazem, eles têm o germe, eles têm a semente da bondade. E ela um dia vai frutificar, inexoravelmente. Então, a nossa meta, a meta que devemos pretender alcançar, é a de descortinarmos no outro o que ele de melhor tenha. Não esqueçamos de que, se desejamos que o bem cresça e apareça, devemos divulgá-lo sempre. O mal já está divulgado por natureza. O bem muitas vezes não o é. Falar bem é fazer bem. Apontar o belo é auxiliar outros a verem a beleza.
que às vezes na distração, no corre-corre da vida, nem se apercebe. Acontece tantas vezes chamarmos a atenção de alguém para um pôr do sol bonito, um sol brilhante, um início de madrugada, um céu estrelado, o azul do mar, a limpidez das águas de um rio transparentes, permitindo-nos ver tudo quanto está no seu íntimo. E a pessoa nem tinha visto. Isto é a realidade. Às vezes é necessário nós pararmos para sentir. E se por acaso, depois de tudo isto que aprendemos, por acaso só, surgir a vontade de falar mal de alguém, lembremo-nos do saco que carregamos nas costas. Se o fizermos, de certeza absoluta, iremos ser mais comedidos nos nossos comentários ou nas nossas acusações. Que Jesus nos auxilie a conseguir isto, porque não é fácil. Mas estamos aprendendo. Obrigado pela vossa atenção.